Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa reunião pública do CERJ. Hoje teremos como tema Jesus, acalma a tempestade, e como de praxe, faremos aquele roteiro de leitura de uma mensagem que eu vou abrir aqui nesse momento, a prece e a nossa palestra de hoje. Coração Puro. O livro é Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 36, Coração Puro. A citação é de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Jesus. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a véu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas experiências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Meus amigos, abri essa mensagem aqui agora, ao acaso, que a gente sabe que não é, totalmente programado. Nosso tema hoje é Jesus acalma a tempestade. E aqui tem uma hora até que ele fala aqui, olha. Quer ver? Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Você vê que a espiritualidade é que coordena realmente esse nosso trabalho. Então, coração puro. O que essa mensagem está nos dizendo aqui? Que já começando já o nosso trabalho. Primeiramente é para a gente guardar com a gente um coração nobre e puro. O coração é nosso, é o nosso interior, é a nossa essência, é aquilo que a gente manifesta. O que a gente deve manifestar em palavras, olhares, atos, gestos, atitudes, deve ser de nobreza e de pureza. Então ele falou assim, não falou sobre o ambiente, fala assim, Jesus não falou sobre o ambiente, sobre nenhum ambiente, porque ele sabe que criatura nenhuma que está na Terra vai marchar sempre com o céu sem nuvens. Não, as nuvens vão vir, a tempestade virão, as ventanias acontecerão. Ele fala isso. Então, ele já vai nos orientando aqui para a gente não se pautar no ambiente externo, porque o ambiente externo ele vai exigir de nós alguma coisa, mas sim no interno, coração nobre e puro. E fala que cada berço, então, cada jornada nossa é início de uma viagem laboriosa, ou seja, de trabalho, para a alma necessitada de experiência. A nossa jornada é de trabalho, é de produção, é de construção, é de edificação. Ele fala que ninguém vai fugir dos obstáculos. Os obstáculos, eles ocorrerão. Ele fala que um dos motivos que o nosso pretérito, o nosso passado, as nossas outras encarnações em que a gente errou muito, ou pouco, ou mais ou menos,
esses erros nossos, eles vão realmente vir agora para que a gente possa se ajustar com a lei. Tanto que os nossos acertos também eles vão vir agora para nos fortalecer, para que a gente possa seguir em frente. Então ele fala que vão vir credores inflexíveis, situações em que a gente no passado possa ter construído, agora a gente vai precisar se desfazer dela e passando por ela. E no fundo aquele parágrafo que eu disse aqui, que a gente não vai passar no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Então nós vamos ter provas, nós vamos ter tentações, tudo isso para que o nosso coração vá se exercitando na sua nobreza e pureza, e não para nos estancar. E aí dá a orientação, buscando o bem, a gente vai jornadear entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros, ou seja, nós temos na nossa jornada aqueles obstáculos que aquele falou, aquelas dificuldades, mas que não são para nos paralisar. Muito pelo contrário, a gente até vai falar um pouco disso na nossa palestra. Aí recomendo então o mestre, não se turbe o vosso coração, não se desequilibre, não se desespere, não blasfeme, não desanime. É mais ou menos por aí, tá? Porque o coração puro é intimorato, é garantia de consciência limpa e reta. Então, quando a gente busca sempre o melhor nas situações da vida, sejam elas quais forem, e nas difíceis também, a gente consegue passar por essas dificuldades sem deixar sequelas íntimas. Essa é apenas a nossa mensagem inicial, que já dá uma introdução para a nossa palestra de hoje. E eu gostaria de agora fazer a nossa prece. Uma prece primeiramente de agradecimento à espiritualidade, por podermos estar aqui, mesmo estando distantes fisicamente, mas ligados pelo propósito único que é o nosso Mestre Jesus. Sermos servos, trabalhadores do Cristo, em todos os momentos, em todas as nossas atitudes da vida. Obrigado, Mestre querido, por o Senhor ter confiado em nós, trabalhadores. Obrigado por o Senhor, Mestre querido, ter atraído a esse público para ouvir as suas palavras. Eu, apenas um instrumento imperfeito, mas que o Senhor confiou esses ensinamentos, esses conhecimentos, que eu possa reproduzir bem a vontade da espiritualidade superior e a sua, Mestre. E que todos que assistem, toda essa humanidade, que somos todos irmãos, possamos ganhar força e coragem, bom ânimo e seguir em frente, construindo sempre um mundo melhor. Graças a Deus. Amigos queridos, amigas, então vamos lá. A nossa passagem de hoje está em Mateus capítulo 8, que vai dos versículos 18 a 23 e 27. Vou ler então aqui pra gente. Ora, vendo Jesus a multidão em redor de si, mandou passar para outra margem do lago. E entrando ele no barco, acompanharam-no seus discípulos. Surgiu então no mar tão grande agitação que as ondas cobriam o barco, mas Jesus dormia. Aproximando-se, os discípulos acordaram Jesus, dizendo: Salva-nos, Senhor, porque pereceremos. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E os homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse que até os ventos do mar lhe obedecem? Essa simples passagem que nós vamos então, a partir de agora, refletir um pouco sobre ela. Então aqui existe, nessas águas do Tiberíades, desse lago que ele chamava aqui, esse lago do Tiberíades, ele tinha frequentemente, essas ondas, uma agitação muito violenta.
que era provocada por correntes de ar que desciam lá do Vale do Jordão, e elas são repentinas. É difícil de prever essa agitação, esse vento forte que agita as águas, né? Então, pelas palavras, não é incomum, porém, terminar assim como começou, rapidamente. Começa aquela agitação e rapidamente termina. Não é previsto quando ela vem e nem quando essa agitação vai-se embora. Mas ela vem do nada e também termina rapidamente. Pelas palavras dos 3 evangelistas, é disso que se trata, e não propriamente de uma tempestade de chuvas e trovoadas, né? É esse vento que agita as águas. Era, pois, um vendaval mais violento que os comuns, de modo que assustou aqueles pescadores, porque eles estavam acostumados com esse lago, né? O lago dava sustento, eles faziam a pesca ali, então eles já estavam acostumados, mas esse vento estava muito forte. E eles, então, se segurando nos bancos, chegaram até Jesus e despertaram Jesus do sono. Que Jesus parece que estava num sono tão pesado que nem sentia essa ventania e aquele balançar do barco e do mar, né? E ele então faz uma pequena repreensão aos discípulos pela falta de confiança manifestada por eles. Jesus ergue-se e comanda os ventos, em primeiro lugar, por serem a causa, e em seguida ao mar, e imediatamente se fez a calmaria. Quer dizer, ele foi lá na essência. O que estava agitando o mar? O vento. Então Jesus vai e acalma os ventos. Mesmo habituado com essa bonança, né, com essa calmaria relativamente rápida, o inesperado da cena deixa os discípulos ali um pouco assustados, né? Nossa, tão familiarizado com as curas, com as desobsessões que Jesus fazia, mas eles não sabiam explicar um poder que uma criatura humana sobre esses elementos da natureza que, de repente, ele simplesmente acalma aquela tempestade. E aí vem a dúvida deles, né? Quem será, afinal, esse carpinteiro, né? Era bom e compassivo, dominava as enfermidades e os espíritos, mas comandar a natureza? Isso superava a capacidade de compreensão dele. É muito legal isso, né? Porque a gente sabe que Jesus é o construtor do nosso planeta. Ele que preparou todos os fenômenos, tudo que tem aqui, né? Tudo que nós temos nesse nosso planeta foi construído por Jesus. Então eles têm todo o domínio sobre as forças da natureza, porque ele que construiu esse nosso planeta. Mas agora vamos destacar aqui alguns versículos, né? Vamos fazer um estudo por versículo, e nesse estudo a gente vai começar a trazer essa passagem de Jesus para o nosso dia a dia. O que a gente pode aproveitar dessa passagem para o nosso dia a dia? Lembrando que Jesus é um espírito puro que veio aqui na Terra, encarnou aqui, porque ele encarnou para trazer a lei de Deus, trazer a boa nova, trazer o evangelho. Então, a sua encarnação aqui, né, todos os ensinamentos e principalmente todos os fatos, eles podem ser aproveitados desde o seu nascimento numa manjedoura até a sua desencarnação numa crucificação. Todos os fatos devem ser analisados e avaliados, porque tudo representa uma vivência e um ensinamento. Para nós, o ensinamento eterno não é um ensinamento só para aquela época. Jesus é mais atual do que nunca. Tudo que ele trouxe serve para a gente, porque ele reflete a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é única em todo o universo. Não é específica da Terra, é a lei universal. Então Jesus vem representar, vem trazer para nós o que estava ao nosso alcance de compreensão sobre a lei de Deus. Então vamos lá trazer então um pouco dessa analogia, que é uma interpretação que eu fiz aqui para a gente sobre essa passagem. Então começa ele entrando, eles no barco, acompanharam seus discípulos. Bom, o barco para que serve? Levar de um lugar para o outro, né? Levar de um estágio para o outro. Então o nosso corpo físico, ele serve para nos acompanhar nessa vida. A gente chega em uma situação e
o esperado é que a gente saia numa situação melhor. Então, seja o nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual. Então, esse barco, ele precisa fazer uma jornada, atravessar para o outro lado do lago. Nós também temos uma jornada, nós temos um caminho. Nós saímos de um ponto de origem e vamos a outro ponto. Seja sobre a interpretação pequena, micro, da reencarnação, que a gente, do berço ao túmulo, seja da nossa criação, como espírito simples e ignorante, até chegar à perfeição. Tudo é uma jornada, né? É um barco, né? É um caminho que precisa ser trilhado, precisa ser vencido. Então, o barco, se ele ficar parado, ele não tem utilidade. O espírito, se ele ficar parado, paralisado, ele também não tem utilidade. Aí no outro versículo, surgiu então no mar tão grande agitação que as ondas cobriam o barco, mas Jesus dormia. Aí começa até agora a combinação dos espíritos a respeito do estudo e a mensagem inicial. Em nossa vida, acontece alguns vendavais que nos balançam. A gente está indo no rumo e de repente começa a vir aquele vendaval. São os fatores externos, porque o vento vem de fora do barco. O vento não vem de dentro do barco. O vento está do lado de fora. E faz o barco, então, começar a se balançar. São várias as analogias que a gente pode fazer. A primeira é que se na nossa trajetória a gente está indo para o local que não deve, a gente deve refletir qual é o nosso trajeto, o que eu estou fazendo nessa vida, o que eu estou construindo. De repente a gente está construindo alguma coisa que a vida começa a empurrar, a dificultar que a gente realize aquilo. A gente insiste, mas será que de repente não é a espiritualidade, não é Deus corrigindo aquele percurso para que a gente vá para um outro caminho? Pode ser isso. Outra coisa que pode ser, quando a gente está num trabalho, no bem, quando a gente está querendo construir alguma coisa que seja benéfica para nós espiritualmente, também para a sociedade, para uma comunidade, vêm os obstáculos. Esses obstáculos, eles não são para nos paralisar. Esses obstáculos são para nos fortalecer, para que a gente faça o quê? Para que a gente possa estar, assim, testificar a nossa coragem, a nossa perseverança, para que a gente possa desenvolver de dentro de nós a nossa força para vencer as limitações e chegar lá. É como se fosse assim, porque às vezes a gente vai num projeto ou em alguma coisa, quando as coisas estão muito tranquilas, a gente acaba às vezes esmorecendo um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas a agitação faz com que a gente esteja alerta, com que a gente esteja vigilante, né? Me lembrei agora do Divaldo, né? Aquele espírito máscara de ferro que o perseguia. Então perseguia ele, então ele sempre estava ali atento para fazer o melhor, porque aquele espírito estava de olho nele. Quando um padre lá que desencarnou, né? Acho que é Emmanuel que fala para o Chico, o nosso amigo, ele se foi. Eu falei, mas por que se ele perseguia? Porque ele fazia com que o Chico, eles ficassem sempre num estado de vigilância. Então fica desperto. Em qualquer tipo de trabalho que a gente esteja, quando tem alguém que está sempre ali procurando um erro nosso, a gente fica mais alerta, faz um trabalho melhor, fica mais atento para a gente poder fazer algo, não pelo outro, mas aquilo vai despertando a gente. Será que pode ser feito melhor? Então observa uma mudança de olhar. Em vez de olhar o outro como um inimigo que quer te derrubar, olha o outro como aquela pessoa que pode te ajudar a fazer, a tirar o seu melhor de dentro de você, né? Então essa jornada, ela precisa ser vencida, né? E o barco, os fatores externos, eles têm vários motivos de acontecerem.
Para isso a gente precisa o quê? Olhar para nós, porque a história do outro é diferente da minha. O que será? Por que de repente começou essa ventania e essa tempestade? Às vezes pode ser as provas da vida, as expiações necessárias, né? E aí, a nossa destinação, como é que a gente está, né? E às vezes, o que muitas vezes acontece? Quando nós estamos no meio de uma tempestade, a gente só olha para a tempestade. Esquece que nós somos espíritos imortais, esquece que a tempestade vai passar, esquece que a gente precisa seguir adiante e ficamos olhando só para aquele centro, só para aquela situação temporária. Isso é importante também, se expandir, né? Kardec, o que ele fazia? Quando a situação estava muito difícil, ele como se descolava e como se ele se visse no mundo espiritual e via como que as coisas são pequenas. O que a gente considerava tão grande era pequena, uma mudança de perspectiva, né? Então é importante a gente também observar isso. Quando estiver passando por uma grande dificuldade, passe por ela consciente, mas não se aprisione a ela, porque ela é um pedaço do processo. Como ele fala que a tempestade vem repentinamente e ela vai repentinamente. Não tem tempestade o tempo todo. Tem uma hora que as coisas se acalmam, né? E às vezes nós começamos a não ver a saída e começamos a reclamação, reclamar, as queixas, a vitimização, o desânimo. Apequenamos a nossa visão porque a gente acha que aquilo ali é tudo. É uma questão no trabalho. Pronto, a gente só fala naquilo, só vê aquilo. Parece que a vida é só aquele problema no trabalho, é só aquele problema na família, é só aquele problema na economia, é só uma doença física. Não, é muito mais do que isso. Então, o cuidado para a gente não apequenar o nosso olhar e ficar só vendo o problema. Se a gente ficar só vendo um problema, nós vamos ter dificuldade de alçar, elevar a nossa frequência e ouvir o que a espiritualidade superior tem para nos orientar, para nos guiar. Porque lá na mensagem inicial falou que não se turbe o vosso coração. E parece que é como se a gente estivesse se esquecendo de que nós somos filhos de Deus. E que Deus não desampara. E que nada nos destrói. Já pararam para pensar nisso? Que nada nos destrói? Nada. Deus nos sustenta o tempo todo, né? Deus, que é bondade, não permitiria que essas tempestades, né? Vou colocar aqui o nome da tempestade, aparecessem para nos derrubar. Muito pelo contrário, já falamos alguns objetivos dessa tempestade. Mas a questão é, a gente do berço ao túmulo, vamos sair melhores. De simples ignorante à perfeição, vamos chegar melhores. Então, é esse o nosso olhar. Claro que a gente deve considerar os obstáculos da vida, mas não nos paralisar e simplesmente só olhar aquilo. Eu me separei da minha mulher, do meu marido, a vida acabou. Por que acabou? Eu perdi isso ou aquilo, a vida acabou. Por que acabou? Nada tem mais graça. Paralisamos em um aspecto da vida. Mas a vida é só isso? A vida é só aquele trabalho que eu gostava, que eu me sentia? A vida é só aquele relacionamento? A vida é só o meu corpo físico? É isso que a gente precisa ampliar, né? Continuando, vocês percebem que eu estou trazendo aqui algumas reflexões, que é importante que cada um de vocês, ao ouvir essas palavras, possam pensar o que me cabe nisso aí, né? O que eu posso fazer de melhor diante desse ensinamento de Jesus. E aí, no outro versículo, aproximando-se os discípulos, acordaram Jesus dizendo: salva-nos, Senhor, porque pereceremos, nós vamos morrer, né?
Então, na hora que a gente percebe que a situação está muito difícil, o que a gente faz? Vai lá acordar Jesus. A dor, então, ela também serve como um despertador, para a gente despertar na vida. Olha, Jesus está dentro do barco. Ou seja, se a gente está analisando aqui o barco como nós nessa jornada, o Cristo está dentro de nós. O estado crístico, o estado de elevação espiritual, o reino dos céus, a luz está dentro de nós. Então o que a gente precisa fazer? Acordar esse Cristo interno, acender essa luz interna, né? Porque quando o mar está calmo, muitas pessoas não, mas muitos de nós entramos naquela situação, time que está ganhando não se mexe, não preciso fazer muita coisa. Então a gente às vezes não entra em projetos que a gente deveria, não se melhora a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa espiritualidade. A gente vai levando a vida, já que está tudo razoavelmente bem, a gente não mexe muito, não se mobiliza. Só que a hora que as coisas estão bem, é a hora da gente investir no bem e não da gente ficar paralisado. Tá tudo bem, então eu vou levando a minha vidinha aqui do jeito que eu posso. Ok, como tudo é temporário, essa vidinha ela vai acabar, ela vai mudar. Tudo é feito de ciclos. Tem o dia, tem a noite, tem um ano, tem outro, tem uma estação, tem outra estação, tem a vida, tem a morte, tem expansão e tem contração, tudo são ciclos. Então, tudo que tem hoje, daqui a um tempo, será diferente. Mas isso é castigo? Claro que não. Tudo trabalha no universo, os planetas estão em movimento. Por que em movimento? A Terra está em movimento. Por que é que nós vamos ficar paralisados, parados? Não tem como. A vida nos impulsiona para frente. Então, cuidado com essa zona de conforto. Quando o mar está calmo, é a hora da gente trabalhar. Para quando ele tiver, quando a tempestade vier, a gente está fortalecido. A gente está resguarnecido de força, né? Então, é a hora, né, que quando a tempestade vem, é hora da gente fazer o quê? Se renovar. Está na hora da gente dar o nosso jeito. A gente encarar um novo. Porque se a gente chega no corpo, no berço, de um jeito, e quer sair de outro, mais elevado, mais para cima, eu tenho que encarar coisas novas aqui nesse caminho, nesse trajeto. Eu tenho que ver o novo. Eu tenho que me renovar. Se eu ficar sempre o mesmo, eu vou voltar da mesma forma que eu cheguei. E esse não é o nosso propósito, né? Não é ficar paralisado, né? Então, paralisado é o Jesus dormindo dentro de nós. E o que a gente precisa? Entrar em contato com o que a gente tem de melhor. Lembra ali, coração puro, que está na nossa mensagem inicial. Exercício do bem, né? Então, acordar o Cristo também é enxergar a realidade da vida. Estava vendo um vídeo, desses vídeos que tem aí nessas mídias sociais, falando que o melhor presente que a gente dá para o outro é deixar o outro encarar a realidade. E nós também precisamos encarar, ver a vida de uma forma mais real possível. Porque aí a gente aprende com aquela realidade. E enfrentando aquela realidade, a gente vai criando dentro de nós mecanismos de força e de resistência. Ao mesmo tempo em que a gente aprende a lidar com aquilo, a gente fortalece a nossa coragem, a nossa fé, se melhora e aumenta a nossa confiança. Pronto, o Cristo está acordando dentro de nós. O Cristo não acorda dentro de nós, ele acorda dentro de nós, né? Muito bom. Então vamos continuar. Aí Jesus fala para eles, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Voltando, nada perece, nada nos destrói, somos filhos de Deus. O corpo por si só
ele já vai deteriorando dia a dia, não precisa nem fazer muito esforço, né? Porque a gente vai envelhecendo, porque o nosso natural não é aqui. Aqui é uma passagem, mas o espírito, esse aí, vive porque somos imortais. Somos filhos de Deus. Então é importante a gente encarar isso. Somos filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? O que é isso? Para a gente ganhar força. É importante, né? Aí ele fala que, né, homens de pequena fé. Ou seja, a fé ela pode ser robusta, ela pode ser vacilante. A fé vacilante nos deixa inseguros de seguir em frente. Mas a fé robusta é a certeza dos nossos destinos futuros, a certeza de que somos filhos de Deus e a fé em nós mesmos, que se algo chegou até nós é porque nós temos condições de vencer e de superar, seja o que for, né? Agora, o importante, em que a gente se apoia? O que você se apoia nessa vida? Eu me apoio no meu emprego. Se eu não tiver meu emprego, nossa, não sei o que eu vou fazer. Eu me apoio no meu relacionamento. Se eu não tiver, nossa, eu me apoio no amor dos meus filhos. Se eu não tiver, o que você está apoiando? Eu apoio na minha beleza. Nossa, se eu ficar velho, não sei, vou ter que fazer alguma coisa. Então, se nós estamos nos apoiando em aspectos exteriores, nós estamos vulneráveis. Agora, se a gente se apoia em Deus, se a gente se apoia no nosso Mestre Jesus, aí é diferente. Se a gente se apoia que nós somos seres espirituais, filhos de Deus, é outra história. Porque pode ruir tudo à nossa volta, mas a gente vai se manter em pé, porque vai perceber que tudo aquilo ali não é tão relevante quanto a nossa fé, e que também a gente sabe que nada nos está sendo tirado, porque nada do lado de fora é nosso. Aquilo ali é tudo empréstimo, tudo empréstimo. Então nada nos está sendo tirado porque não é nosso. Nós somos apenas, como Jesus fala, né, dar conta da sua mordomia. Nós somos mordomos que estamos usufruindo os bens de Deus até o momento que Ele diga, tá bom, vamos prestar as contas do que você recebeu. É assim que isso funciona. Então, a fé é a confiança em Deus. É aí que a gente precisa apoiar. É aí que a gente tem que se segurar. Se a nossa fé são nos aspectos exteriores, nas coisas materiais, nós vamos estar fragilizados. Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e aí fez-se grande calmaria. Bom, será que então quando a gente desperta o Cristo dentro de nós, todas as provas externas acabam? Pronto, tudo fica bem, tudo se resolve, a doença vai embora, isso para de acontecer, que está me importunando? Não. As coisas continuam do jeito que são, pelo menos por um período. Mas só que quando desperto o Cristo dentro de mim, eu vejo as coisas com outra perspectiva. É diferente. Jesus fala que o jugo dele é leve, né? O fardo dele não é pesado. Então, a situação não muda. O que muda somos nós. O nosso olhar sobre aquilo que está acontecendo. Então, existe uma diferença de viver com Cristo dormindo dentro de nós, com o reino dos céus bloqueado, e existe uma diferença de você viver com Cristo vivo dentro de nós, com o reino dos céus pujante, com a luz iluminando. É totalmente diferente. As coisas têm um outro peso, um outro olhar, mas é um olhar que eu estou dando. E é isso que a gente precisa compreender bem. A responsabilidade é nossa de termos uma vida mais feliz ou mais infeliz. Ninguém é culpado na nossa vida. Ninguém. E os homens se maravilharam, dizendo, quem é esse que até os ventos lhe obedecem?
nós somos seres ilimitados, né, para realizar o bem. Quando a gente olha, poxa, como pôde o Chico psicografar 400 e tantos livros? Como pôde Kardec fazer uma obra tão, né, desses 5 livros sem... Naquela época não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Como é que fosse uma obra tão justa, tão perfeita, tão sistematizada? Como pode fazer algo desse jeito? Como pode a Anália Franco ter tantas obras que ela fez? Como pode? A gente não precisa se limitar. Então, quando eu falei assim, nossa, mas quem é esse homem que até a natureza obedece? Obedece para a prática do bem, para realizar o que é bom, a natureza se curva para a prática do bem. Porque a lei de Deus é a lei do bem, é a lei do melhor. Então, é importante a gente perceber que nós temos capacidade ilimitada de fazer o bem. A gente é que se limita. Agora, precisamos o quê? Acreditar em nós. Acreditar que Deus vive dentro de nós. Acreditar na nossa capacidade de realização. Acordar o Cristo interno. Colocar mãos à obra. Procurar fazer o bem. Procurar ver os ensinamentos do Cristo. Dentre os ensinamentos que ele trouxe, quais aquele que eu preciso investir mais fortemente para me fortalecer para a hora da tempestade? Na hora de uma traição, eu estar fortalecido no perdão e não me derrubar. Na hora que eu precisar ser generoso, caridoso, já exercitei aquilo. Qual é o ensinamento de Jesus que eu preciso me fortalecer para a hora da tempestade? Porque nós somos ilimitados. Não se limite. Eu faço isso, mas... eu sou muito legal. Mas, se pisar no meu pé, aí pronto. Não. Então vamos tirar esse limite que a gente mesmo se impõe. Trabalha, meus amigos. Trabalhe sempre. Tudo trabalha. Nada está parado nesse mundo. Nada está paralisado no universo. Então nós precisamos trabalhar. Trabalhar e amar. E não vitalizar as tempestades. Elas são importantes para que a gente possa perceber o que é que ela quer nos ensinar, o que ela quer despertar em nós, e não para a gente ficar preso a ela. As tempestades sempre param, mas nós não. Nós vamos sempre em frente, porque é essa a nossa destinação. Seguir em frente, crescer, nos tornarmos melhores, sermos espíritos felizes, purificarmos o nosso coração, porque quem ganha com isso tudo somos nós. E quando a gente ganha fazendo bem, nos melhorando, a gente dá a nossa contribuição para o mundo, porque a nossa transformação é um presente para o mundo. Quando a gente se transforma, o mundo também se transforma. Então esses são alguns recados, certamente que existem muitas outras interpretações dessa passagem. Espero que tenha ficado claro para vocês e que Jesus nos abençoe. Vamos então fazer a nossa prece final. Jesus, nosso Mestre, dedicado servidor de Deus, do Pai, que além de construir esse planeta perfeito para nós, nos acompanha a cada passo, a cada um de nós, para que possamos cumprir a nossa destinação, caminharmos rumo à nossa luz, despertando para o bem, para o amor, para a justiça. Muito gratos, Jesus, nós somos por tudo que o Senhor dispensa para nós e por toda essa equipe de espíritos elevados e puros que nos acolhe. Agradecemos também a todos os trabalhadores da espiritualidade, que a gente não tem ideia o quanto eles nos socorrem no nosso dia a dia, apesar da nossa incúria, apesar dos nossos descuidos. Gratidão profunda, Mestre,
que possamos manifestar essa gratidão pelas nossas atitudes no bem. Fique conosco, guie nossos passos, nos ajude a elevar nossos pensamentos e que assim seja. Bom, meus amigos e minhas amigas, fiquem com Deus. Muita paz.